Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa hora nós iremos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia de Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e orou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva dares um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez a atenção sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Meus irmãos, aqui nós vemos uma história que é bastante conhecida, que nos vai nos falar a respeito de Ana, né? O nosso foco principal aqui é Ana. Ana foi uma mulher que nos deu um exemplo de orar e nunca desfalecer. Assim como várias outras mulheres na Bíblia, vários outros personagens bíblicos também nos dá esse exemplo de orar e nunca desfalecer. E Ana, a sua história ela foi marcada por 2 episódios com bastante tristeza, vamos dizer assim. Primeiro, porque ela é estéril, ela não poderia dar filho. Mas a Bíblia deixa bem claro que foi Deus que cerrou a madre de Ana, porque Deus havia um propósito na vida de Ana. Porque se Deus não tivesse de uma tal forma cerrado a madre de Ana,
O nome dele não teria sido glorificado naquela época. E Ana também não nos traria um exemplo de petição, não nos traria um exemplo de fé e de confiança, e não nos traria também um exemplo complementando também a fé de Sara, que também não poderia ter filhos por causa que já estava numa idade avançada, não porque ela era estéril, mas porque ela já estava avançada. Nos dá esse exemplo de confiança e de que para Deus não há nada impossível. Porque quando Deus ele nos escolhe com um determinado propósito. O propósito que Deus tem para a sua vida não é o mesmo propósito que Deus tem para a vida da Mariazinha. Não é o mesmo propósito que Deus tem para a vida da Chiquinha, não. O propósito será diferente. Então Deus escolheu Ana para que a madre dela se encerrasse, para que ela demonstrasse um exemplo de confiança e fé, para mostrar para as outras pessoas que andam desesperançadas em sua alma, porque não consegue determinar algo, porque a medicina disse que não teria jeito, ou a ciência diz que não teria jeito. Para você que diz que não tem mais jeito para determinada situação, mas aqui nós vemos que Ana foi escolhida para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dela. E a escolha de Deus era que a madre dela se encerrasse, que ela não se multiplicasse por determinado tempo, que ela não frutificasse. Percebamos bem que no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, nós vemos que antes do homem pecar, Deus ele havia dado uma ordem. Deus ele havia, vamos dizer, profetizado. Deus ele havia determinado: frutificai-vos e multiplicai-vos sobre a face da terra, quando ele fez o homem. Isso se dá pelo fato de que quando Deus ele dá determinada ordem, quando Deus ele já determinou algo, o ser humano, por incrível que pareça, ele não impede de determinado propósito acontecer na sua vida, porque Deus já havia determinado para o homem, para ele frutificar e multiplicar sobre a face da terra. E aqui nós vemos que estava no propósito de Deus. Ana iria se frutificar, Ana iria multiplicar, mas no tempo do Senhor. Deus cerrou a madre de Ana. Quem sabe muitas das vezes Deus permite determinadas situações, Deus permite que certas coisas nas nossas vidas não fluem, porque Ele vê que nós vamos conseguir suportar determinadas lutas, porque Ele vê que você já é mais do que vencedor em determinada luta que você passa, em determinada situação que você passa. E Deus escolheu justamente Ana para mostrar para mim, para você: olha, você não pode estar prosperando agora, porque eu já determinei, eu já profetizei que você vai multiplicar. Eu já profetizei, eu já ordenei que você vai se multiplicar. Então, quando eu permito alguma coisa, é justamente para o bem quanto da vida de Ana. Porque quem sabe Deus queria também a aproximação de Ana. Deus queria que Ana buscasse mais intimidade com o Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê de determinados propósitos árduos que nós passamos na face da terra. E nós não pegamos o exemplo de Ana. Nós pegamos o exemplo de um povo que estava completamente obstinado e começaram a pecar contra o Senhor no deserto. E mesmo eles vendo os milagres que Jesus fazia no deserto, eles decidiram ser um povo murmurador. Mas Ana foi diferente.
Ana, por ela ser uma serva de Deus, pelo contexto, pelo fato que aconteceu e que acontece nos nossos dias de hoje, Ana era uma mulher que era serva de Deus e ela tinha a total confiança que tudo se encaixava debaixo do propósito de Deus. Que tudo acontece no tempo de Deus. Não é à toa quando Deus permite que algo aconteça ou que algo deixou de acontecer. Muitas das vezes você não entende o não de Deus. Muitas das vezes você não entende o sim de Deus. Mas saiba que todas as duas respostas, Deus tem um propósito em cima daquilo. Deus tinha um propósito para mostrar simplesmente para aquelas pessoas que se acham algo porque tem algo que você não tem. Penina irritava constantemente. Penina perseguia constantemente porque ela era próxima em determinada área na vida dela e justamente Ana ela não era próspera. E muitas das vezes Deus permite que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Deus ele permite que a madre, independente de qual situação, ela se feche para mostrar para determinadas pessoas que quando Deus ele quer agir, quando Deus ele quer fazer, quando Deus ele já profetizou, já falou, já ordenou, não há penina, não há ninguém que impeça o trabalhar de Deus na nossa vida. E para mostrar para aquelas pessoas que se acham alguma coisa, que Deus ele faz a roda gigante girar. Se tem uma coisa que Deus não permite é afronta contra os teus filhos. Ana era serva de Deus e quando Ana chegou no templo para orar ao Senhor, a Bíblia diz que ela se derramou ao Senhor. Entenda uma coisa, você vai até onde Deus pode, que Deus vê que você pode chegar. A nossa visão é limitada. É por isso que em determinadas situações na nossa vida, nós pensamos em desistir. Porque nós somos seres humanos. Nós não enxergamos da forma que Deus enxerga. Mas a Bíblia fala: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Justamente pelo fato de que quando você espera, quando você pensa em desistir, Deus sempre vem e te renova com a palavra de conforto. E ali naquele momento a sua fé é restaurada e você prossiga debaixo do propósito que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te dizer algo. Penina irritava Ana, porque o inimigo sabia muito bem que se Ana desfalecesse, que se Ana caísse no erro de embravecer, ela sabia que mais longe ela estaria do milagre dela. E quantas das vezes na nossa vida é assim? O inimigo sempre vai se levantar, porque ele sabe o que Deus determinou na sua história. Então deixa eu te dizer algo: não desista por causa de alguém que te persegue, ou por causa de alguém que tenta te mostrar que o valor dela é maior do que o seu, porque você não tem determinada coisa que ela tem. Porque quando Deus ordena, algo vai acontecer, alguém vai se levantar. Porque o diabo ele sabe, o inimigo ele sabe que quanto mais ele tentar na sua vida, quanto mais ele fazer você desobedecer, oferecendo para você os pratos de lentilha para você desobedecer, mais longe você vai estar da bênção do Senhor. Mais longe você vai estar de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que Ana chorava constantemente. O coração dela estava angustiado. Ela já estava cansada de Penina. Talvez você chegou aqui e você está falando: eu já estou cansada de Penina. Eu já estou cansada das pessoas debocharem da minha cara porque eu não consigo algo. Eu não alcanço algo na vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você chora, enquanto você caminha, há um Deus lá no céu
que pode contemplar os teus passos, que contempla as suas lágrimas. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele vê tudo o que acontece, Ele sabe muito bem. E a Bíblia deixa bem claro que Deus, Ele conhece os passos do justo. Deus, Ele está vendo, Deus, Ele conhece. Não desista. Sempre vai haver alguém, servo de Deus, com a palavra de conforto, mas muitas das vezes é necessário que você entenda, quando determinadas situações acontecer, é também para que o nome de Jesus seja glorificado, isso é óbvio, mas é Deus chamando para você ir para o oculto com Ele, é Deus falando para você ir buscar a Ele na intimidade, para que você cresça, mas muitas vezes você não está entendendo. Deixa eu te dizer algo, Deus nunca vai te dar alguma coisa se você não estiver preparado para receber aquilo. Ana queria algo, Ana almejava, naquela época era um constrangimento muito grande uma mulher que não conseguiria dar filho ao marido. Ela poderia ter filho, mas a Bíblia diz, deixa bem claro, foi Deus que cerrou. Foi Deus que falou, não vai frutificar. É Deus dizendo, muitas das vezes você pode, mas eu fecho o ciclo para que você aprenda a vir no oculto e na intimidade comigo. Você sabe o que Deus quer dos seus filhos? Intimidade. Se tem uma coisa que aconteceu na face do mundo e que faz com que aquelas pessoas que realmente querem servir a Deus se achegar a Ele, é a desobediência. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque a partir do momento que você tem o temor do Senhor no seu coração, você vai ter a sabedoria de que aquilo é errado, de que aquilo vai se afastar do Senhor, te afastar a sua vida do Senhor, de que aquilo vai fazer com que você perde algo. Então você vai ter a sabedoria de como você vai lidar com a sua comunhão diante de Deus. Você vai ter a sabedoria de como você vai caminhar diante de Deus. E a Bíblia diz, deixa bem claro, Deus, seu amado, quando Deus, Ele encerra o ciclo, algo na sua vida, é porque Ele está chamando, vem na intimidade comigo, porque eu tenho que te preparar primeiro para você receber. Eu tenho que te preparar para você receber. Eu não posso te entregar um filho de qualquer forma. Não, Deus não entrega nada para os teus filhos de qualquer jeito. Deus não vai te dar nada. Nada. Porque quando chegar lá na frente, aquilo que Deus te deu, você não vai saber devolver a Ele. E eu não estou falando de você devolver aquilo que Deus te deu para homens. Não. Quando Deus te dá alguma coisa, você tem que saber cuidar. Mas Deus, Ele quer que você devolva a oferta que Ele te deu para Ele. As primícias que Ele te deu para Ele. Porque Deus sabe, muitas das vezes, quando algumas pessoas recebem algo, Deus, Ele sabe que por qualquer motivo, essas pessoas se afastam. Mas tem pessoas que ganham algo e elas não se afastam da presença de Deus e acaba que elas ficam aqui depois do arrebatamento. Porque não estava obedecendo. Alguma coisa estava fora do lugar, você entende? É Deus chamando, se você quiser algo, então eu vou fechar, eu vou cerrar, porque você não está preparado para receber isso. E o preparamento na vida de Ana foi Penina. Ana foi o processo de Penina. Não, Penina foi o processo de Ana. Né? Deus, Ele não usou Penina para perseguir Ana, não. Deus, Ele simplesmente disse, eu vou te tratar. Mas Deus não escolheu as pessoas. Deus não escolhe ninguém para te perseguir. O mundo espiritual, ele está aberto. As provações e as lutas, Deus, Ele permite. Mas Ele não aponta o dedo e diz, é você. Ele sabe quem vai se levantar. Mas Ele nunca usa alguém para se levantar contra você. Quando Deus, Ele diz, eu vou cerrar para te preparar,
entenda uma coisa, é as coisas do mundo espiritual que vão começar a trabalhar. Aí o diabo começa a usar fulano, começa a usar ciclano, começa a te perseguir, começa a colocar coisa na sua cabeça, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Ou muitas das vezes usam os seus laços, as suas setas, para infiltrar na sua cabeça de que nada vai dar certo. Penina estava se achando. Penina irritava. Mas mal sabia Penina que ela estava sendo usada pelo inimigo para provar a fé de Ana, que iria levar ela para o propósito. Algumas pessoas, elas pensam que está te prejudicando, mas na verdade elas está só te ajudando. Elas estão só cooperando para o propósito de Deus na sua vida, mais nada. Então não precisa preocupar não. Elas estão impulsionando você para o propósito. Elas estão ajudando você a chegar no propósito. E Penina se achava, não vai dar certo, não vai multiplicar, não vai conseguir. Mas a diferença era da seguinte forma: talvez poderia ter alguns sentimentos de inveja e ciúme. Porque entenda uma coisa: inveja, ela não nasce no coração de quem deixa de ter alguma coisa. Se fosse desse jeito, Saul não perseguia Davi não. E Davi, ele era guerreiro, Saul era rei. Saul era rei. Se você for olhar a história, realmente Saul tinha um pouco de inveja de Davi. Tinha um pouco de ciúme de Davi. Inveja não é daquilo que você tem, mas é daquilo quem você é. A realidade de quem você é. Quem você é. Penina sabia que Eucana amava mais Ana do que ela. Está escrito, está claro na Bíblia, está claro. Está escrito, e Eucana amava mais Ana do que Penina. Por quê? Porque Ana tinha algo que Penina não tinha. Ana era serva do Senhor. Ana sabia, às vezes ali, o que o seu esposo gostava, o que ele deixava de gostar. Porque Ana era a primeira de mulher de Eucana. Você entende? Então, quando alguém se levanta, não é para te prejudicar, é para te ajudar. A Bíblia diz que Ana chegou, Ana foi julgada pelo sumo sacerdote. É interessante, né? Porque os filhos de Eli já estavam cometendo pecado diante de Deus. Já estava fazendo um monte de coisa errada. Ele chega e julga Ana, né? E aquele que julgou ela, tendo ela por embriagada, que cuidou do filho de Ana, quando ele inteirou ali 3 anos, se eu não me engano, para ser sumo sacerdote, sabendo que os filhos do sumo sacerdote Eli eram tudo desviado, mas o profeta Samuel não, filho de Penina, filho de Ana não. Ele foi criado com um sumo sacerdote que desobedeceu ao Senhor, que os seus filhos pecaram contra o Senhor, fizeram coisas absurdas, mas Samuel não. Samuel, ele perseverou, ele permaneceu com a sua comunhão, com a sua integridade diante de Deus. E o sumo sacerdote Eli julgou Ana. Você está embriagada. Ana estava tão amargurada que ela orava no coração e os lábios dela se moviam. Era como se ela estivesse dizendo: eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento Penina me irritando. Eu não aguento mais ver as pessoas prosperar e eu aqui. Eu não aguento mais ver as pessoas frutificar e eu aqui. E a Bíblia deixa bem claro para a gente não olhar muito para a prosperidade dos ímpios, não se importar, você entende? Porque eles conseguem as coisas com o esforço do próprio braço. Nada está debaixo da bênção do Senhor. Porque quando nós conquistamos algo debaixo da presença do Senhor, aquilo gera frutos espirituais na vida da pessoa.
E Ana, ela pediu ao Senhor o filho, ela fez um voto ao Senhor. Ela disse, Senhor, ela disse para o Senhor que se ele desse um filho a ela varão, ela iria entregar os seus filhos ali todo ano ao Senhor. Versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, Senhor, o Senhor vai me dar e eu vou te entregar porque é seu. Ana entendeu que a partir do momento que ela recebe algo da parte de Deus, aquilo não é dela, aquilo é de Deus. Ela foi usada simplesmente para cuidar da maneira correta. E Deus estava querendo que Ana entendesse isso. A Bíblia não fala como Ana levava a vida dela. A Bíblia não fala. A Bíblia já começa a falar que Ana foi perseguida por Penina porque Deus cerrou a mar, Deus permitiu. Então muitas das vezes Deus não te entrega as coisas porque Deus, Ele quer que você entenda que tudo aquilo que Ele te dá não é seu, é por herança. Você vai cuidar, mas aquilo que Deus te dá não é seu, é de Deus. Aquilo que você vai receber da parte de Deus não é seu, não foi você que gerou, não foi você que conquistou, não foi debaixo da sua bênção. Aquilo que você conquistou é de Deus, você vai devolver para Ele. Você está aqui cuidando daquilo que é de Deus. E Ana entendeu isso. Olha, Senhor, o Senhor vai me dar, mas eu vou te devolver. Deus, Ele queria que Ana entendesse isso. E muitas das vezes você não recebe porque Deus está vendo que você não está entendendo que a gratidão na sua vida, ela tem que ser primeiro. Isso também demonstra um exemplo de gratidão. Ana falou: eu vou te devolver, é a minha gratidão. Então Ana, aqui nós vemos um exemplo de gratidão antes mesmo dela receber aquilo que ela queria. Você está entendendo? Deus, Ele não vai te dar algo que você não esteja preparado para receber. Deus, Ele tinha um propósito, Ana. O propósito que eu tenho para sua vida é grande. Você não vai gerar qualquer filho. O seu filho vai ser um profeta, sumo sacerdote e juiz, não era rei. Então foi necessário que Deus encerrasse a amada de Penina para ela ser preparada para receber isso. Porque Samuel não poderia ser criado de qualquer forma. E Ana não estava preparada. E foi necessário que Deus fechasse a amada de Ana, para Ana entender: Ana, você foi escolhida por Deus para gerar alguém segundo o meu coração. Você foi escolhida por Deus para gerar um profeta, um sacerdote, juiz. Deus, Ele queria que Ana entendesse isso. E por isso Deus permitiu. Então quando Deus permite alguma coisa na sua vida, algo que ainda não aconteceu, é porque você foi escolhido para determinado propósito. É porque Deus tem que te preparar para você receber aquilo, porque Deus não vai te dar qualquer coisa. Deus não deu qualquer coisa para Ana. Foi necessário que o sumo sacerdote julgasse Ana. Foi necessário. Mas ali naquele momento, ele, como sumo sacerdote, ele tinha a obrigação de abençoar quem estava ali. Porque o sumo sacerdote naquela época representava o próprio Deus. Mas ele a julgou. Foi necessário que ele julgasse, porque se o sumo sacerdote não tivesse julgado Ana, aquilo ali também foi um teste de fé. Até para provar a humildade de Ana. Ana disse: não, meu Senhor, não tenha tua serva por embriagada. Foi necessário, porque Deus está dizendo: julga mesmo, porque o filho dela vai ser sumo sacerdote.
Julga mesmo, porque o filho dela vai ser juiz. Julga mesmo, porque o filho dela vai ser um profeta. Então julga. Então quando Deus permite alguma coisa, não é para te humilhar, é para te honrar lá na frente. Você pode estar se sentindo humilhado agora, mas lá na frente você não será. E quem foi os filhos do sumo sacerdote Eli? Foi sumo sacerdote irresponsável, porque além de roubar algo que era de Deus, estava cometendo pecados ilícitos na porta da tenda, na porta da congregação. E Deus olhou e disse: não é possível. Olha só quem está julgando, o sumo sacerdote, julgando enquanto os filhos dele cometendo pecado. Aí Deus disse, talvez Deus olhando de cima julga mesmo, porque o que vai nascer dela não é qualquer coisa não. Então deixa julgar, porque o que vem, o que Deus trouxe para sua vida, o que Deus vai fazer gerar através da sua vida não é qualquer coisa não. Ser humano nenhum vai conseguir gerar. O que Deus vai fazer gerar na sua vida não vai gerar na vida daquele que te humilhou, não vai gerar na vida daquele que te pisou. Então deixa as humilhações, deixa, ó. Costa de crente tem que ser larga. Você não aprendeu, eu vou te ensinar. Costa de crente tem que ser larga. Sabe? O rei Davi, as costas dele foi larga antes de se tornar o rei. Vai lá no livro de Salmos, estuda a vida de Davi antes de se tornar rei. Pessoas que julgaram ele. E muito pelo contrário, pessoas que um dia perseguiram ele. Deus fez descer da cadeira para ele subir. Mas muitas das vezes Deus não vai permitir que desça não. Muitas vezes Deus não vai permitir que desça não. Não, Deus não vai permitir que desça não. Porque tem coisas que Deus sabe tratar com qualquer um. E muito pelo contrário, Deus não é dependente de pastor, de sumo sacerdote, seja lá de qualquer obreiro para fazer a obra dele, não. Se você se colocou na disposição, Deus vai te usar. Mas isso não significa que você é salvo, não. Até os expulsos da demônio falam língua estranha. Eles se colocaram na posição de fazer algo para Deus, mas vai queimar no fogo do inferno. Não são salvos. Não são salvos. Não tem azeite. Você está entendendo? E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana. E naquele momento saiu uma bênção debaixo da boca do profeta que a julgou. Por quê? Porque Deus usou ele para fazer aquilo, porque Deus iria ver. E a Bíblia fala, da mesma boca que sai maldição, não pode sair bênção, não pode sair maldição não. Mas foi da vontade de Deus que aquilo acontecesse. E Deus, ele diz, você amaldiçoou, você julgou, agora você abençoou com sua própria boca. Aí o que a Bíblia diz? Que o sumo sacerdote respondeu, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ele, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Deixa eu te dizer uma coisa, que foi a palavra do sumo sacerdote. Mas a palavra hoje sai da boca de Deus. Vai-te em paz, que Deus atendeu a oração do teu coração. Deus atendeu a sua petição. Deus, ele vai se cumprir na sua vida. Deus, ele vai fazer algo na sua vida, aquilo que você pediu. Porque o que você pediu não vem de você, vem de Deus. Mas entenda uma coisa. Ana orava constantemente. Não foi na primeira vez que Ana orou que Deus concedeu a ela o filho, aquilo que ela precisava. Mas na última oração que ela fez, foi a última afronta que Ana recebeu, foi do sumo sacerdote, que a teve por embriagado, que julgou. Você vai receber várias afrontas. Você vai passar por um teste de fé. Você vai ser provada, você vai ter que ser moldada primeiro. Mas no dia que Deus decretar e falar, basta, chega, você já está preparada para receber. Você irá receber a sua última afronta. Você irá receber a sua última perseguição.
E dessa última afronta que você receber, você irá fazer a sua oração, você ficará na posição de humildade. Porque Deus também queria ver a humildade de Ana. Ana se manteve humilde. E Deus concedeu aquilo que desejava o coração dela. E a Bíblia diz que Eucana conheceu Ana no sentido de ele se deitou com Ana naquele dia, naquela noite, né? Ele esteve ali, a relação e tal, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Deus ele preparou aquele dia. Eucana e Ana já tinha tido várias e várias noites, já tinha deitado, já tinha se amado várias e várias vezes, mas não era o tempo de Deus. Mas no dia que chegou o tempo de Deus, Deus ele concedeu aquilo que era da vontade dele, e que essa vontade havia nascido no coração de Ana. Então há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Você está passando por um processo de amadurecimento quanto espiritual. Você está aprendendo, assim como Ana aprendeu. Ana aprendeu a ser grata. Ana aprendeu que o problema deveria ser resolvido nos pés de Jesus. Ana aprendeu a ser humilde. Ana aprendeu que quando Deus ele dá algo, aquilo não é dela, ela está apenas cuidando, mas é de Cristo. Ou seja, as primícias que Deus nos dá não é nossa, nós iremos cuidar, nós iremos zerar, mas é do Senhor. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Não desista. Não desista daquilo que você quer, porque esse desejo não nasceu do seu coração, nasceu do coração de Deus. Porque o que vai gerar através de você não é para qualquer um. O que Deus vai fazer gerar através da sua vida, não é qualquer um que vai poder tomar posse, não é qualquer um que vai poder cuidar. Deus ele escolheu você, porque você é a menina dos olhos dele. Você é a pessoa perfeita para cumprir o propósito que Deus tem para fazer aqui na terra. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilha, comenta, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa seu like aí e deixa Deus te usar mandando e compartilhando esse vídeo para todas as pessoas. Amém? Estarei orando por você nesse instante. Aí daí da sua casa, você que puder se ajoelhar, você que quiser ficar em pé, fica da maneira que você quer, mas se derrama aos pés do Senhor nesse dia. Senhor Deus, muito obrigado por estar aqui, Senhor, em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que essa palavra venha confortar o coração de muitos, que essa palavra possa ir ao encontro do coração de muitos e que venha trazer, Senhor, um conforto, que venha trazer, Espírito Santo de Deus, uma restauração, um renovo para a vida de cada um. Meu Deus, que essas pessoas venham entender que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, que elas venham entender que nunca desistir daquilo que o Senhor mesmo colocou e implantou no coração delas, para que algo se cumpra, porque o que vai gerar através dessa vida, meu Deus, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, é para aqueles que têm a responsabilidade e aprendeu com algo, que tudo aquilo que o Senhor nos der, nós temos que devolver, que tudo aquilo que o Senhor permitir é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual, na nossa intimidade contigo. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, nesse instante está visitando cada coração. Meu Pai, que as pessoas venham entender que nós somos o templo do Espírito Santo, que através da nossa vida, o Espírito Santo, ele quer fazer morada, que através da nossa vida, nós somos, meu Pai, o próprio culto racional, que irá sair louvores, pregações, para que nós possamos estar em intimidade contigo, meu Pai. Nós somos, meu Pai, a própria igreja de Cristo aqui na terra. Meu Pai, que o Senhor convence os corações, que esses corações possam ser convencidos através da Tua palavra, através do Teu Espírito, e que o Senhor desperta e traga restauração, que traga renovo, que traga paz para esse coração, que traga também, meu Pai, a felicidade que ele precisa, que ele venha entender que o único caminho
caminho para a salvação é o Senhor. Que as pessoas venham entender que o único caminho para a salvação é o Senhor. Meu Pai, abençoe essa vida, abençoe esse ministério. Meu Pai, que eles venham crescer debaixo da graça e do conhecimento. Meu Pai, que o Senhor dá forças, que o Senhor dá sabedoria, que o Senhor enche esse coração de vigor e faz essa pessoa entender, meu Pai, que é o tempo determinado, é apenas um processo e que tudo aquilo, meu Pai, que Ele disse que o Senhor prometeu, o Senhor irá se cumprir na vida dos teus filhos. Meu Pai, guarde eles aonde eles estiverem, Senhor, seja numa viagem, Senhor, seja dentro da própria cidade, meu Pai, evangelizando ou pregando o evangelho, que eles venham ter sabedoria, meu Pai, para dirigir essa igreja, para, meu Pai, conduzir essas ovelhas, meu Pai, no caminho certo. Meu Pai, enche o coração do teu filho de vigor nessa noite. Não deixe, meu Pai, eles desistirem dos planos que o Senhor tem para a vida deles. Meu Pai, abençoe essa aliança, essa união. Meu Pai, eu entrego a vida desse casal nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha estar cuidando, meu Pai, da família, dos filhos que virão. Meu Pai, que ela venha entender, que eles venham entender o que o Senhor está dando a eles, que o Senhor está gerando no coração deles. Meu Pai, é para que o nome do Senhor seja glorificado e é para que essas primícias cresçam debaixo da presença do Senhor. Meu Pai, que essa mensagem venha alcançar o coração dela. Meu Pai, que essa mensagem, que essa oração venha alcançar o coração dele. Meu Pai, eles entenderem que é o tempo determinado, que eles entenderem que o Senhor está o tratando e que Deus quer mais intimidade da vida dos teus filhos. Deus quer mais comunhão da parte deles, para que eles venham descer a casa do oleiro, para que ele seja mudado, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. Assim como o Senhor mudou a vida de Ana, assim como o Senhor transformou a vida de Ana, assim como o Senhor preparou Ana para o propósito, moldou a vida de Ana para o propósito, que o Senhor também venha moldar a vida dos seus filhos e que eles venham aceitar isso de todo o coração. Que a bênção do Senhor venha estar sobre o ministério e sobre a vida, meu Pai, desse casal. Meu Pai, eu te agradeço pela vida desse casal. Eu te agradeço pela vida de todos os pastores e missionários, Senhor, que existem na face da terra. Que o Senhor venha estar prosperando e que o Senhor venha estar abençoando debaixo da tua graça, debaixo da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida.